Bem, com um pouco de atraso, eu vou tentar terminar na hora, tá? Vamos pedir os nossos expositores para serem um pouco mais objetivos, enfim. Esse painel, ele é quase autoexplicativo, né? O nome do painel. Isso está sendo gravado, tá? Só para informação. Os desafios para uma cidade inteligente e amigável. Como eu falei, eu não vou me estender muito, normalmente o moderador faz uma introdução, enfim, eu vou editar um pouco o que seria essa minha introdução, para que a gente possa escutar os nossos painelistas, mas essencialmente é a grande questão hoje do mundo, especialmente aqui na cidade, numa cidade como o Rio de Janeiro, a questão da cidade o conceito de cidade inteligente e amigável, as coisas estão conectadas, de modo que com a incorporação de novos conceitos e principalmente novas tecnologias. E hoje nós temos um grupo de pessoas aqui para falar que é espetacular. Felizmente todos amigos, e que de alguma maneira cada um com a sua perspectiva e com a sua formação, com a sua experiência, tanto pregressa quanto atual, vão poder contribuir bastante em termos de oportunidades que a gente pode ter para essa cidade. Eu vou falar muito rapidamente, vou falar dos currículos, que aí depois eu não preciso, para cada um deles, é um resumo do resumo desses currículos. O primeiro é o nosso querido Luiz Fernando Janot, que é uma pessoa conhecida tanto no meio urbanista, mas principalmente durante muitos anos escreveu no Globo, tinha uma coluna no Globo, que era uma coluna que sempre dava boas discussões e boas polêmicas, né, Janot? E o Janot, resumindo, ele é professor da UFRJ, foi presidente do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, e conselheiro do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, e, organizador do Congresso Mundial de Arquitetos, enfim. Mas o Janot é o Janot. A gente, quando fala, né, de alguém de urbanismo, a gente fala no Janot. Todo mundo precisa. Quem está em pé ali também ao lado do Janot é o Miguel Pinto Guimarães. Miguel, eu brinco, acho que nunca foi dito, o Miguel é um fangatê dos arquitetos, na minha opinião. Porque o Miguel tem uma característica, eu conheço o Miguel já há alguns anos, né, Miguel? A gente se conheceu há 10 anos, exatamente. Assim, pessoalmente, eu conheci o Miguel de nome, enfim, mas a gente se conheceu há 10 anos. E num projeto que era um projeto, claro, um projeto empresarial, mas que tinha uma vitalidade muito forte em relação à incorporação de uma coisa nova no Rio de Janeiro, que depois daquele projeto se criou aquele lado lá do Jockey Club, que virou um centro de gastronomia, cultura, de entretenimento, que gerou uma atividade econômica super importante, uma quantidade de emprego super importante. E o Miguel tem essa pegada em relação à cidade. Claro, o Miguel trabalha também como arquiteto. A origem do Miguel, ele começou a trabalhar com 18 anos, o Miguel, e já teve o escritório, o primeiro escritório dele com o Thiago Bernardi, né, na Largada. Depois, hoje tem o escritório próprio do Miguel, e o Miguel tem hoje uma pegada muito importante na questão da empresa que ele chama OP, Miguel. OPAN, Soluções Urbanas. Quer dizer, então o Miguel, eu diria também, o Miguel é multitarefas, hands-on mesmo. Alô? Pronto. Voltou. Então, eu acho que a presença aqui do Miguel também é de uma riqueza muito importante para a nossa conversa. O Vicente Pinheiro,
Também é um outro tipo também de abordagem, que o Vicente tem uma experiência de serviço público muito importante. Quer dizer, também tem uma complementaridade em relação a já os dois perfis que eu apresentei muito honrosamente, que o Vicente ele teve cargos de secretário, subsecretário de cidades, Nova Iguaçu, Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa, Paracambi, o Estado como um todo, quer dizer. Então, ele hoje é o conselheiro da Getransp, deve apanhar muito, né, o Vicente? Então, então ele trabalhou com diversos planos diretores, enfim, principalmente em cidades de porte grande e médio, ou seja, também um perfil bastante interessante de alguém que trabalhou na inserção do poder público, na vinculação do poder público nas transformações das cidades. Por último, eu convidei, pode parecer um pouco um peixe fora d'água, meu amigo e colega também da PUC no Rio, que é o professor Edmar. O Edmar, ele é professor e pesquisador do Instituto de Energia da PUC, e pode parecer estranho a gente falar de cidades, mas hoje, estava conversando agora há pouco com o Miguel, hoje uma das palavras-chave do mundo é transição energética. E a gente identificou como, no Brasil, o grande passo para a transição energética se encontra nas cidades. O Brasil, ao contrário do resto do mundo, ou dos países mais desenvolvidos, que buscam para daqui a 30 anos ou um pouco menos do que o Brasil já é hoje. Ou seja, o Brasil tem uma matriz energética praticamente 50% renovável, uma matriz elétrica 90% renovável, e eu uso um termo que eu gosto, que eu digo que o Brasil já transitou energeticamente. E que hoje nas cidades é que a gente vai encontrar as grandes oportunidades na questão da transição energética. Então, o Edmar, ele tem uma larga experiência, ele já foi professor do FRJ, hoje está na PUC do Rio, e ele é o futuro presidente da Associação Internacional de Economia de Energia, que é o ente que agrega as principais pessoas e entidades nessa área, é uma entidade internacional, e que, ao vir aqui hoje, eu acho que ele se insere muito no que a gente já falou antes, dos três palestrantes anteriores, dos três expositores anteriores, dentro dessa questão muito nova, que as pessoas pouco mencionam, Rospaz, que é a questão da transição energética nas cidades. Que a gente coloca, como vou insistir, a gente coloca como questão urbana vinculada a três conceitos que a gente vive hoje na transição energética, que é a descarbonização, a descentralização e a digitalização, ou seja, a tecnologia, a compactação, o fato hoje do consumidor ser produtor. A gente tem um conceito do prosumer, você na sua casa, nós estávamos discutindo com o Miguel de colocar painéis solares, por exemplo, lá no projeto lá do Jardim de Alá, na Cruzada. Ou seja, você ser um consumidor cativo de uma empresa de eletricidade para poder produzir sua própria energia, ou em grupo, ou pessoalmente, ou comprando de terceiros. Então, essa mudança é uma transformação extremamente relevante, sem contar a questão da mobilidade também. A questão da mobilidade, principalmente em termos de não só de eficiência na gestão da logística, mas nos novos combustíveis hoje que, principalmente, aqui infelizmente no Rio de Janeiro ainda não é o caso, mas que tem uma transformação muito importante com a mobilidade, onde você está deixando, por exemplo, óleo diesel de lado, transformando muitos deles para o gás natural, que já é um emissor menos poluente e menos emissor de gases de efeito estufa do que o óleo diesel. Mesmo alguns lugares hidrogênio, outros lugares ônibus híbridos e agora, inclusive, ônibus elétricos. Então, eu tenho um painel bastante interessante, bastante diversificado. Então, eu convido aqui, por favor, para sentar os nossos... E por um critério pelo meu algoritmo pessoal, eu vou usar o critério de pedir primeiro, quem eu apresentei primeiro, pedir então para o Janot iniciar a sua exposição.
nós estamos um pouco atrasados, mas eu tinha falado em termos de 20 minutos cada um. Se a gente falar 20 minutos, se puder reduzir um pouquinho, inclusive para a gente ter oportunidade de quem depois quiser se manifestar, poder falar também. Tá? Então, e reitero o agradecimento a cada uma das pessoas e dos amigos aqui presentes. Tem um microfone aqui, não? Bom, eu queria começar abordando a questão do próprio título desse encontro que nós estamos tendo agora, nesse momento. O título diz Rio, os desafios para uma cidade inteligente e amigável. Quando eu vi esse título, obviamente que me deixou um pouco intrigado, porque há relações importantes entre o que a gente entende como uma cidade inteligente, que pode não ser amigável, e a ênfase que foi dada aqui de colocar o Rio como uma cidade amigável, o que me parece que talvez seja, antes de qualquer outra coisa, talvez o fator mais importante. O Rio precisa voltar a ser uma cidade amigável. E queria parabenizá-lo por ter escolhido esse título, que simplesmente eu acho incrível, né? E para melhor compreender a primeira expressão que ele fala, os desafios para uma cidade inteligente e amigável, dentro de um ambiente de negócios, que é um dos objetivos também colocados, eu acho que aí, nesse caso, é preciso ter um olhar abrangente sobre a realidade cotidiana no Brasil e no mundo. Afinal, as relações internacionais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Acontece algo aparentemente banal, às vezes fora do Brasil, dentro de uma economia globalizada, isso vem se repercutir aqui, ou vice-versa. Algo que possa acontecer no Brasil, que também vem se repercutir nessa relação com países do exterior. Seja em todas as frentes que a gente pode estar dizendo, em termos de comercialização, em termos de negociações diplomáticas. Então, dentro desse aspecto, eu queria dizer que, e cravar bem essa visão, essa característica, essa definição que diz que as cidades reproduzem os diferentes modelos de sociedade estratificados em seu território ao longo da história. Então, não existe essa coisa de dizer, vamos fazer a cidade modelo, a cidade ideal. A cidade é, de fato, o reflexo e o repertório de diferentes modelos de sociedade estratificados em seu território ao longo da história. Isso faz com que a forma da cidade seja a forma de um tempo da cidade. E quando a gente pensa no tempo da cidade, nós estamos falando do presente, mas que ele está, de qualquer maneira, envolvido por toda essa história, por tudo aquilo que circula ou que transita em torno dessa vivência cotidiana. Não é à toa que as próprias cidades, né, como Paris, Berlim, Londres, Singapura, Nova Delhi, enfim, outras tantas cidades comprovam que existem muitos tempos no tempo da cidade. É importante a gente refletir isso. Está havendo no mundo uma tendência de superficializar o pensamento urbano, o que, no meu modo de ver, é um grande equívoco. Achar que se resolve as questões urbanas da noite para o dia, com uma canetada, com uma penada, isso é uma balela, isso é uma mentira, isso é uma farsa que só vai adiar o problema para depois. Eu acho que está na hora da sociedade global encarar os problemas que se vive hoje no mundo e que se refletem na cidade
de uma maneira séria e, principalmente, competente. Queria dizer uma outra coisa que eu acho que é interessante, é me referir a pesquisas feitas por volta de 1980, por aí, do conceituado arquiteto e urbanista Aldo Rossi, ex-prefeito de Roma, que comprovam essas pesquisas que ele fez, já tem lá para os anos 80, hein? Que as cidades quando eu digo isso, muita gente se choca, mas as cidades se transformam integralmente durante um período aproximado de 50 anos. Aqui tem pessoas jovens que estão na faixa de 50, mas tem pessoas mais velhas de 50 anos e vão pensar e vão ver. Pensa no Rio. O Rio há 50 anos é muito diferente do Rio de hoje. Muito. Mas é porque é assim que as coisas acontecem. As cidades vão sempre refletir essas transformações que acontecem na sociedade. Como o Rio não é diferente. Como eu disse, a cidade mudou consideravelmente nessas últimas décadas. Aí entra um fato curioso. Se para algumas classes sociais, olha que coisa curiosa, a vida no Rio vem piorando a cada dia, eu vivo ouvindo isso, pô, o Rio está cada vez pior, está infernal, está isso, está aquilo. Em geral, são as classes mais abastadas que até dizem isso. Por sua vez, as camadas mais pobres da população reconhecem que houve melhoras. Principalmente, olha, para a gente pensar, claro que houve melhoras. Basta ver a área de educação. Basta ver o que era 50 anos atrás a questão do analfabetismo na cidade do Rio de Janeiro e o analfabetismo hoje. Há uma diferença enorme a esse respeito. Outra na área de educação, outra coisa é na área de saúde. Na área de saúde, a implantação do SUS, com a Constituição de 88, trouxe essa possibilidade de tratamento, seja preventivo ou tratamento específico de determinados tipos de doença, com todas as dificuldades que sejam para implantação, mas é uma realidade que não tinha. Então, você viu as pessoas passando apertos, aqueles que não podiam pagar serviços médicos e outras coisas. De certo modo, eu também poderia até chocar muitos de vocês se eu disser que também houve avanços na questão da moradia popular. Basta os mais velhos se lembrarem de quem andou pela Lagoa Rodrigo de Freitas, se lembrar da favela da Catacumba, da favela do Pinto, que eram os velhos barracos de madeira com teto de zinco, que gerou até música de carnaval. Essas favelas duraram até 1970, em tese. A partir de 80, por aí, já começaram a ser transformadas em casas de alvenaria. Por pior e mais precárias que sejam, são muito melhores do que eram aqueles barracos que eu me lembro quando garoto, na favela da Catacumba. Você também se lembra. Todavia, eu acho que há muito ainda a fazer para reduzir, principalmente, o contraste chocante entre a cidade formalmente constituída e as aglomerações urbanas e informais, ou seja, as favelas, espalhadas pela cidade. Esse contraste realmente, ele reflete ou reproduz o abismo financeiro que divide e separa a nossa sociedade. Há que se reconhecer, no meu modo de ver, que a concentração de renda ultrapassou os limites improváveis. Quando eu falo concentração de renda, nós estamos falando do Rio de Janeiro, mas é um reflexo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. O capital globalizado, administrado por grandes corporações financeiras,
principalmente aquelas com sede nos paraísos fiscais, têm contribuído para diminuir investimentos sociais nos países e países pobres. Se a coisa não der certo, simplesmente o cara chuta o balde e você vai pegar esse dinheiro, esse investimento aonde? Quem vai cobrir essa coisa acaba sendo o Estado ou reuniões de grandes corporações financeiras, mas geralmente é o Estado. Haja a crise de 2008 dos Estados Unidos que mostra isso com absoluta clareza, né? Então, eu acrescento a isso que eu estou colocando, é que a razão humana, gente, não pode continuar sendo derrotada pelo delírio financeiro. A razão humana está sendo colocada no segundo plano e o delírio financeiro vem tomando conta de todas as nossas ações, desde o dia a dia até as ações mais complexas que nós estamos envolvidos. No fundo, as favelas e as periferias pobres dos países desenvolvidos refletem essa realidade. Subúrbios. Lá no subúrbio de Paris, a gente vê como é que aquilo está. Para não falar outras do continente africano, o que isso acontece. Na verdade, isso é uma bomba de efeito retardado, sem prazo para explodir. Agora, dentro desse cenário, aumenta os desafios para fazer do Rio, abre aspas, uma cidade inteligente, dentro dos conceitos difundidos internacionalmente. Cidade inteligente virou um slogan, né? Se encaixa uma opção de coisas que não necessariamente quer dizer que elas sejam inteligentes. Pode ser até uma grande burrice seguir determinados caminhos. Mas essa crítica é importante que seja feita ou que seja aberta esse alerta. Eu acredito que esse objetivo de fazer uma cidade inteligente, antes, passa necessariamente pela necessidade, Davi, de fazer uma cidade amigável. Eu, sinceramente, cidade inteligente é de uma frieza cadavérica para mim. Agora, uma cidade inteligente e amigável talvez seja um sonho que eu gostaria de ver. Essa premissa, que eu acabo de me referir, é indispensável para a aproximação social, espontânea e democrática da nossa população. Quanto ao Rio, o Rio é de fato, como disse a compositora Fernanda Abreu, a cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. A gente tem que saber lidar com isso, entender, não se vai fazer ela ser a cidade só da beleza, tem que saber que ela é um purgatório. Purgatório, simbolicamente, é passagem para algum lugar, seja para os crentes para o céu ou para o inferno, mas pode ser o céu ou o inferno aqui na Terra. Então, nós temos que ter muita atenção com isso para não seguir um caminho torto ou um caminho tortuoso. Então, vou citar algumas coisas mais graves e mais complexas que eu acho que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, para reerguer o Rio, não basta preservar sua belíssima paisagem natural e valorizar seu importante patrimônio cultural e edificado. Há que se desenvolver programas de urbanização e de melhorias habitacionais nas favelas e nos inúmeros loteamentos irregulares. 2. Despoluir rios e canais que desaguam em lagoas, praias e na Baía de Guanabara é, sem dúvida, indispensável para que esse processo de recuperação, seja da paisagem
ou da melhoria de vida nessas comunidades com loteamentos irregulares possam ganhar um outro perfil. Quanto aos meios de transporte, Vicente, que mais disso vai abordar melhor do que eu só estou levantando a bola para te chutar depois, né? Eles continuam não atendendo satisfatoriamente a população que se desloca de bairros distantes para os seus locais de trabalho. É escandaloso ver as pessoas comprimidas dentro de ônibus, poluentes, sujos, violentos, queimando suas energias e chegando estrupiadas do trabalho e já com a perspectiva de saber que vão ter que voltar para casa nessas mesmas condições. E haja paciência para encarar as questões familiares que ele vai encontrar, que eles e elas vão encontrar nas suas casas. Então, por exemplo, o mercado imobiliário é super incentivado a construir, mas construir nos lugares que o mercado já está aquecido. Ao mesmo tempo, está desaquecendo outros lugares. Se fortaleceu muito a Barra da Tijuca, se mandou para o brejo a zona norte da cidade. Subúrbios tradicionais da cidade estão entrando num estado de decomposição que, a meu ver, é lamentável, inclusive culturalmente é lamentável. Então, já para chutar uma bola aí, eu acho que agora que se criou um anel viário, onde Deodoro ganhou uma importância maior, onde vai ramificar transporte, seja para a Barra, seja para o centro, seja para outras localidades, eu acho que chegou a hora. Aí uma provocação de transformar o trecho da supervia entre as estações Central do Brasil e Deodoro em metrô de superfície, para que você possa, de novo, fomentar a recuperação e a valorização dos bairros da Zona Norte que são servidos nesse trajeto e que fazem parte da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, obviamente, nós vamos também falar sobre isso, há que se privilegiar os veículos não poluentes e a circulação de pedestres em calçadas com pavimentação adequada e arborizada. Arborizado porque o nosso clima é hostil e também para que desse clima de paz, para que possa ordenar a cidade, deixar a cidade mais bonita. A gente não tem que ter receio de dizer, vou me aprontar melhor para ficar mais bonito, enfim. Se não é mais bonito, pelo menos mais charmoso, a gente pode tentar, né? Praças e jardins, obviamente que elas precisam ser recuperadas. Dessa forma, eu acho que a imagem da cidade vai ser melhorada. Quando se deseja uma cidade próspera e amigável, a questão da segurança pública se faz indispensável. Não há como circular pelas ruas, seja de dia ou à noite, com medo de ser assaltado e mesmo perder a vida. Policiamento comunitário que atue efetivamente deve ser incentivado e que não seja mais um contingente ineficiente de guardas barrigudos que ficam parados nas esquinas. Eu fico impressionado. No outro dia eu estava vendo como é que esses dois gorduchos vão correr atrás de algum pivete. É um escândalo. E os caras estão no maior papo ali, falando no celular, não fazem porra nenhuma.
Olha, é um negócio incrível. E se subir na bicicleta, vai arriar a bicicleta. Porra, aí você acha que esse cara da segurança não é segurança coisa nenhuma, porra. Então, além do mais, eu não sei qual é a bocada que eles estão pegando, sei lá. Mas eu acho que tem que ter um policiamento comunitário eficiente e que tenham condições físicas para atuar no ramo. Agora, com relação, aí o bicho pega, com relação ao enfrentamento aos roubos de veículos de carga, complexo, ao furto de cabos de energia e de equipamentos urbanos, é preciso tratar estratégias eficientes de combate aos receptores. Porra, o cara não rouba e leva para casa e fica brincando com cabo de aço, porra. Ele vende para alguém. Esses produtos, indiretamente, eles são dados em comunidades pobres, é uma forma de cooptar as pessoas, de comprar as pessoas. Então, o combate aos receptores eu acho que é fundamental. Quanto ao combate do traficante de drogas e a atuação diversificada das milícias, porque hoje as milícias estão atuando de forma diversificada, principalmente no poder público, principalmente em órgãos mandatários da situação política no Brasil. Nós vivemos isso de perto, sabemos disso. Não pode... Estou falando isso aqui, capaz de chegar ali embaixo, tem um cara me encontra ali embaixo e diz, ô, seu velhote, que história é essa de falar das milícias? É assim, cara, é assim. Agora, essas próprias milícias, você só pode enfrentar, mas aí não é coisa para amanhã ou depois, não vai se resolver isso a curto prazo. Não adianta, porque não vai. Tem que haver e tem que ser adotadas políticas públicas integradas de âmbito nacional, estadual e municipal. Se não integrar isso como uma política efetivamente global, nacional, vamos para o brejo. Enfim, lidar com a cidade não é coisa para amador. Então está cheio de gente dando piruada aí, falando besteira, que não tem o menor conhecimento de nada, chuta. Aliás, hoje está mais fácil chutar, que correm nas redes sociais fake news absurdos, que a gente cai, imagina... O leigo embarca nessa e sai repetindo as maiores besteiras que a gente vê. Então, nesse ponto, eu acho que é muito mais complexo, nós temos que estar atento. Acho que a Associação Comercial do Rio de Janeiro poderá contribuir promovendo programas de captação para jovens desempregados que estão sendo aliciados para ingressar nas facções do tráfico. O tráfico está pagando muito, mas muito melhor do que esses meninos recebem vendendo bala na Central do Brasil, tá? Eu acho que precisa capacitar esses jovens e dar uma esperança de vida para eles, senão nós vamos ter um exército marginal crescendo a ponto incontrolável, tá? Em suma, para terminar a minha fala e abrir espaço para os outros, talvez eu tenha falado até demais, eu queria deixar para a reflexão de vocês uma citação do escritor Ítalo Calvino, do seu livro Cidades Invisíveis. Você gostou, né? Eu vou até repetir, porque é muito bonito. De uma cidade, não aproveitamos as suas 7 ou 77 maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas. De uma cidade, não aproveitamos as suas 7
ou 77 maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Leonor. Bom, alô? Alô? Dá para ouvir? Está ouvindo? Não. Bom, Leonor, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Vicente, na outra ponta, por favor. Bom dia, não, boa tarde. Eu queria agradecer muito, Davi, o convite, a oportunidade, saudar a Associação Comercial pela iniciativa. Acho importante, durante 2 dias, 1000 pessoas estarem envolvidas a conversar sobre a cidade, seus rumos, suas potencialidades, seus desafios, somar capital social. E eu acredito cada vez mais que o capital formador, com todo respeito ao capital em si, mas o capital capaz de provocar transformação nas cidades é o capital social. Quando a gente consegue mobilizá-lo, quando a gente consegue fazer ele trabalhar a favor das ideias, das nossas pretensões, dos nossos objetivos, a gente consegue promover as transformações. Sem ele, não há possibilidade. E aí eu me reporto a um pensador que eu gosto muito, que faz a diferença e mostra essa diferença clara entre la ville e la cité, a cidade construída e a cidade que são as pessoas. Então, as duas coisas se complementam e são indissociáveis. Então, a gente precisa do capital, né, da economia, das finanças para fazer o concreto, mas a gente precisa das pessoas para fazer com que esse concreto realmente cumpra a sua função, faça com que a vida melhore e as pessoas se sintam em estado de bem-estar. Então, assim, eu queria começar, Davi, para tentar seguir no tema, um apanhado rápido. Eu tenho assistido com regularidade um evento que ocorre todo ano em São Paulo, que é sobre Smart Cities e premiação das cidades brasileiras que têm avanços importantes nesses diversos aplicativos, plataformas, sites, tecnologias, enfim, para fazer melhorar as políticas públicas, a relação do cidadão com elas, enfim, a qualidade de vida. Isso já faz 10 anos e todo ano tem esse ranking. Eu acho que a revista Exame publica regularmente, e é interessante porque eu diria o seguinte: diversos aspectos, né, essas tecnologias todas têm permitido avanços importantes. Eu vou destacar alguns que me parecem os mais relevantes, significativos e que têm muito a ver com a gestão da vida urbana. Cada vez mais as tecnologias permitem fazer diagnósticos mais precisos, mais atuais, né? Eu pelo menos, da geração que tinha que esperar o IBGE ou então o Serviço Nacional Geográfico do Exército para ter informação cartográfica ou geográfica confiável a cada 10 anos, para um pouco que balizar, orientar o que fazer. Agora não. Agora a gente pode ter cada vez mais diagnósticos precisos sobre todos os aspectos da vida urbana que interessam para a gente, em conhecendo melhor, poder também promover os ajustes e as mudanças necessárias. Há um esforço também forte, importante, seja por conta das ODS ou coisa similar, ou do ISO, certificações. Cada vez mais tem tido esforços, iniciativas das cidades em buscarem certificações, e isso para atrair investimentos, para comparar o resultado das políticas desenvolvidas, públicas desenvolvidas em cada uma delas. Então, um esforço importante, e isso tem avançado à vista de olhos. Outra coisa importante que tem também sido essa também para mim a mais significativa é a cidade nas mãos do cidadão, no celular. De você ter pelo celular acesso cada vez mais às iniciativas e serviços prestados nas cidades, marcando consulta, marcando um exame, sabendo o horário de funcionamento de determinadas atividades, buscando uma certidão, um licenciamento. Então, isso, a cidade nas mãos do cidadão, tem sido também tem tido registros de avanços significativos. A gestão da mobilidade urbana também tem merecido
trabalhos e produtos bastante importantes e que então aproximam o usuário, melhoram a percepção do serviço, né? Fazem com que possam ser produtos como Uber, produtos como o Movit, vários deles a serviço de fazer com que você possa ou tente se locomover, circular pela cidade de modo mais seguro, Waze, etc, etc. A gestão de risco também avançou bastante. A gente hoje tem um nível de previsibilidade com relação às intempéries, né? As mudanças climáticas estão aí, mas também a gente tem percebido um avanço importante. Os centros de operação e controle têm permitido, né, avisar com antecedência. Nem sempre é possível, nem sempre na ponta as coisas vão acontecer. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas é inegável que também as tecnologias têm permitido uma gestão de risco, né, cada vez mais apurada. Eu já vi sistemas que conseguem prever, por conta da história do passado registrada nos mapas, prever exatamente se vai chover tantos milímetros, aonde vai encher, a que altura, em que lugar isso vai ser mais intenso. Então tem muita coisa à mão que pode permitir uma gestão muito mais preventiva e segura. Na segurança pública também, daí o 90 e uma série de outros serviços que aproximam. Como a gente usa é outro problema, eu vou falar daqui a pouquinho. Outro dia eu estive no Centro de Operação e Controle e fiquei pasmo de saber que 34% dos chamados do 190 são para brigas entre vizinhos, briga entre marido e mulher, coisas comezinhas. Quer dizer, que retrata o grau de violência ou de instabilidade forte, um comportamento agressivo, não é? E que usa, porque cada chamada dessa mobiliza a força policial, uma viatura, dois ou três agentes, vai lá administrar um problema que primeiro não precisava ter acontecido, e se tivesse acontecido, poderia ter sido resolvido de outra forma. Então, acho que é um registro, para mim, me chamou muita atenção essa proporção. Cada 3 chamados, é por uma coisa de menor importância ou de questão que podia ter sido evitada e resolvida de outra forma. Eu acho que os esforços também de descarbonização e de ciência energética também, as tecnologias têm permitido mensurações cada vez mais precisas e ofertas de alternativa também bastante vantajosas, e há um inevitável e indiscutível, como o Davi apresentou, avanços nesse assunto. Tem também do monitoramento do desenvolvimento urbano, do crescimento das cidades, mas esse eu acho que existe, mas eu acho frágil e também vou destacar já. E claro, sem dúvida, um outro ponto para encerrar, o que eu classifico como aplicativos e tecnologias a serviço de gestão das cidades, a comunicação online e on-time, que permite uma relação mais direta do cidadão com os serviços e também uma participação mais efetiva com outras formas que a gente não era comum usar, consultas, por exemplo. Hoje a tecnologia permite, né, ou mesmo interpretações de mapas de calor, né, uma série de percepções que você pode ter sobre o andamento de determinados serviços, de concentração de pessoas, veículos, enfim, que permite você agir e reagir com mais precisão, né? Tendo uma atitude mais responsiva. Mas aí é que mora o perigo, sem nenhum demérito, sem tirar nenhuma do que eu falei, da importância, do significado disso. O problema que, a meu ver, impede de termos uma cidade amigável, como gostaríamos, é que nós temos um modelo muito excludente. A gente não conseguiu ainda, devido às nossas condições econômicas, aos problemas políticos, né, de governança, né, da nossa economia, da situação ciclotímica dela, da situação mundial também. O fato é que a gente, e o Janot citou isso, a gente é um país de muita exclusão. A gente faz cidade, nas nossas cidades a gente não consegue incluir. A gente está sempre produzindo pessoas fora das condições de se apropriar e se utilizar desses benefícios que a tecnologia e outras
e outras questões, né, as inovações podem gerar, né? Quando você tem uma cidade como a nossa, uma região metropolitana como a nossa, com beirando a 40% da população, né, na informalidade, ganhando a vida na informalidade, fica difícil oferecer a essas pessoas, ou entender ou acreditar que essas pessoas vão ter acesso a esses benefícios tecnológicos facilmente, até porque custam caro também. Ter acesso a essas coisas, a possibilidade de usufruir dessas questões exige minimamente um bom equipamento, um bom acesso à internet, e isso não é disponível para todo mundo. Outra coisa que a gente não conseguiu e não consegue é fazer com que as pessoas, porque nós mudamos muito. A família de 40 anos atrás tinham 5 pessoas por família, hoje são 3. O que significa dizer que mesmo com a benesse demográfica que a gente está vivendo, estamos crescendo pouco e até decrescendo em algumas cidades da região metropolitana, tem um decréscimo da população nos últimos 10 anos, isso é saudável, isso é importante, mas isso não resolve uma equação, porque continua uma pressão expressiva sobre a atividade imobiliária, a necessidade de morar. Quando você tem mais gente, ou mesmo número de gente, e menos pessoas por família, você precisa ter muito mais casa. É aritmético a questão, não é nem sociológico, é aritmético. Eu tenho 6 milhões de habitantes, há 10 ou 20 anos mais ou menos essa faixa, e tinha 4 pessoas por família, e hoje eu tenho 3 ou 2,5, no caso do Rio 2,6, significa que eu tenho que ter muito mais espaço para abrigar as pessoas que eu tinha. Então, bem-vindo a demografia em fase de redução, é muito bem-vindo, mas a gente tem um problema, um desafio, que é conseguir incluir as pessoas que chegam na idade de viver, de fazer a sua vida independente, construir sua própria vida, de conseguir ter uma moradia. Urbanizar as favelas, os loteamentos, é dever de casa, mas na maior parte dos casos é olhar para o passivo. Dá para botar mais gente lá? Dá, em alguns casos dá, mas não é a solução. Tem algumas que já não cabem mais, já estão entupidas de pessoas e com condições precárias e que não têm possibilidade de adensamento. Então a gente precisa construir também, construir moradia. E nesse aspecto a gente tem falhado muito. Assim, o Minha Casa Minha Vida, que tem defeitos de fabricação do ponto de vista arquitetônico, urbanístico importantes a serem considerados, mas foi um programa recorde. Se propôs a enfrentar, quando foi lançado, um déficit de 7 milhões de moradias no Brasil. Passaram-se 10 anos, entregaram 4 milhões, que foi um recorde, 4 milhões de moradia. Não estou entrando aí no mérito da qualidade, localização, nada disso, estou falando do quantitativo, 4 milhões, e sabe qual era o déficit 10 anos depois? 7 milhões. Por quê? Porque o país exclui, o país não consegue incluir, não consegue criar condições econômicas, sociais, para permitir a inclusão dos jovens, dos idosos, que com o aumento da expectativa de vida também passam a viver só e com mais autonomia, querem morar sozinhos, né? Dos jovens que ainda não querem casar mas querem viver só. Essas transformações do comportamento social afetam profundamente isso e a gente não tem conseguido dar respostas. Então, eu diria que é bem-vindo, é importante, temos que apostar, é necessário olharmos para esses aspectos que a tecnologia, novas tecnologias, inovações nos oferecem para a gestão das cidades, mas não é suficiente. O que é absolutamente inadiável, do meu ponto de vista, encerrando aqui a minha fala, que é inadiável é que a gente mude o modelo de fazer cidade, que a gente consiga fazer cidades onde ela já existe, onde já tem disponibilidade de infraestrutura, e aí eu comungo com o Janot, no sentido de aproveitar essa infraestrutura que custou muito caro, de mobilidade, ou de assentamento, de saneamento e pavimento de ruas, que são esses subúrbios todos do Rio de Janeiro e dos municípios vizinhos da região, é fazer a cidade onde ela já existe, onde os vazios ou terrenos ainda não aproveitados devam ser incentivados e adensarmos, porque também
com esse crescimento, com essa expansão territorial, tanto da cidade quanto da região, sem controle, o que a gente tem feito é diminuindo a densidade. Isso, o Rio aponta isso com clareza, né? Os dados apontam isso com clareza, tem diminuído a densidade, e quando se diminui a densidade, se torna mais caro implantar a infraestrutura e custear a infraestrutura, e fica insustentável. Então, a tendência é que a gente piore. Assim, não sou poeta do caos, longe disso, muito ao contrário, né? Para ser arquiteto urbanista, você não pode ser pessimista, mas é importante que a gente perceba que essas coisas estão em curso e que a gente precisa enfrentar. A tecnologia pode ajudar, mas sozinha não vai resolver. É preciso, na política, desculpa puxar o tema para a política, mas é preciso que a gente resolva na política as questões essenciais. E elas estão no modelo, na necessidade de mudar o modelo e fazer, de fato, uma cidade mais inclusiva para que ela possa se usufruir melhor da... Falei demais. Obrigado, Vicente. Está funcionando aqui. Pode ficar com você. Pode ficar, Edmar, fica com... Aproveitar e passar a palavra aqui para o professor Edmar, lembrando que eu mencionei o currículo dele, ele foi conselheiro já do Conselho de Energia aqui da Associação Comercial. Então, enfim, bom, muito obrigado. Eu acho que as duas apresentações até agora são muito boas, muito complementares. Eu acho que o Edmar pode pegar uma carona também dentro desse contexto do que foi colocado aqui, acho que se casa muito bem também. Eu só queria fazer uma observação das duas questões, das duas exposições até agora. Eu, durante muitos anos, não sei se as Asparza também, a gente participou do Rio Como Vamos, que o Rio Como Vamos durou 10 anos, e o Rio Como Vamos, ele não media, ele não fazia números, vamos dizer assim, indicador, ele indicava para as pessoas diziam se melhorou ou piorou. Ele não tinha números absolutos, mas ele tinha a relativização da percepção das pessoas e que variava ao longo do tempo e em função, por exemplo, de uma região, onde, por exemplo, numa zona sul, a questão de segurança aparecia em primeiro lugar. Quando você ia para um subúrbio, a segurança ia para o quinto ou sexto, porque ele precisava primeiro de saúde, precisava de escola, precisava de transporte, enfim. E na época a gente interagia muito com os prefeitos. E uma questão que sempre me incomodou, eu cobrei muito, eu participo do conselho da cidade também, então algumas pessoas aqui participam também. E eu acho que uma coisa que a gente brigava muito, que nunca fomos muito bem sucedidos, é a questão das ações civilizatórias. Quando a gente fala de uma cidade melhor. E o que eu entendo? Na época eu dizia assim, as pessoas não eu morei na França há muito tempo, todo francês com razão tem uma fama de ser meio carrancudo, mas ele por formação, ele entra no lugar e ele diz bonjour, monsieur, dame. Ele é quase um automatismo, mas que aquilo quebra um gelo ou cria uma situação de aproximação com as pessoas, ele gosta ou não. Ou, por exemplo, que é uma coisa factível, que já acontece em Brasília, com muito abuso, em Búzios isso acontece, das pessoas respeitarem a faixa de pedestre, ou das pessoas serem induzidas ou estimuladas a não jogar lixo, ou colocar, carregar seu lixo, não precisa ser igual ao Japão. No Japão sequer tem coleta de lixo, né? Aqui nós varremos a Rio Branco 5 vezes por dia. Então, o problema não é dizer que a Conlurb é eficiente, a Conlurb tem que ser eficiente, porque se ela não varrer 5 vezes... Então, tem questões que eu diria que são, que eu chamo de civilizatórias, que partem do poder público, Tem um lado muito de educação e depois, por exemplo, obviamente, depois de um tempo, as pessoas sabem que não podem, que tem que respeitar o pedestre na faixa, se atravessar a faixa não respeitar, vai ser multado, como também em qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente fala na questão de cidades amigáveis e a questão da tecnologia, eu acho que tem um lado efetivo hoje do que a tecnologia proporciona, mas eu acho que tem muito a ver também com a postura do poder público, com a preocupação e a percepção de quanto é importante você lidar com as pessoas dentro de um certo... usando o conceito de urbanidade nas relações pessoais. Que eu acho que o poder público... Isso passa, por exemplo, pelas escolas. Isso passa pelas escolas onde você não tem... A gente não tem que ter uma matéria sobre isso,
mas uma questão de orientação, de formação de professores, de alguma maneira, que faça com que as pessoas tenham essa relação, o que facilitaria muita coisa, muitos problemas que a gente tem. A gente não pode obrigar, como disse o Janão, uma pessoa que fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar, que seja a pessoa mais feliz do mundo. Ela não vai ser. Mas, por outro lado, se ela tiver de outras pessoas e dos outros lados um comportamento um pouco mais amigável, um pouco mais próprio de uma relação humana, eu acho que ela, se ela não ficar feliz, ela pelo menos vai ter um conforto em relação a isso. E eu acho que essa é uma questão que se trata muito pouco em termos de poder público aqui. Eu sempre falei para o César Maia, falei com o Conde, falei com o Eduardo Paes, eu falei 200 vezes. Enfim, além do que, tem um problema também aqui, a questão do lixo, a gente não tem lixeira, a gente tem papeleira. No Conselho da Cidade, eu participo daquele grupo lá acho que você também, do meio ambiente. Eu reclamo todas as vezes, eu disse, não é possível, você não consegue jogar, depois de 5 minutos aquilo tá cheio, você não tem onde jogar o lixo. Mas não muda, não sei porquê. E a Conurb é uma empresa extremamente competente e eficiente. A questão do Gari, o Gari, na minha opinião, devia ser muito mais um agente de educação ambiental do que só um coletor de lixo. Antigamente, quando a gente era pequeno, dizia assim, se você não estudar, você vai virar um lixeiro. Hoje, chamar alguém de lixeiro não é depreciativo. O lixeiro faz um concurso, ele tem dignidade, ele é respeitado, e talvez seja o único agente público que entra em qualquer lugar do Rio de Janeiro, com tráfico, com milícia, onde ele entrar, o Gari ele entra. Ninguém barra um Gari. E que poderia ser muito mais um cara, em vez de limpar, de ser um cara de orientação. São pessoas que fizeram concurso, têm qualificação, na maioria deles tem no mínimo 2º grau, e que são aptos a poder ter uma interação muito forte com essa questão da convivialidade e da educação. Enfim, então eu acho que essa questão aí tem coisas que envolvem tecnologia, envolvem coisas novas, mas envolvem coisas que são quase seculares em diversas partes do mundo que a gente poderia ter aqui no Rio de Janeiro. Bom, então, só quis fazer um parênteses em função das 2 exposições anteriores. Então, Edmar, por favor. Bom, então, boa tarde a todos. É o mais elegante daqui da mesa. Botou todo engravatado. É o único que não é arquiteto. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Davi. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Eu sou economista e eu quero dar aqui uma visão sobre a economia da cidade, né? Eu acho que todas essas transformações requerem um dinamismo econômico na cidade, porque senão, sem um polo dinâmico para a economia da cidade, você tem muita dificuldade de fazer transformações da ambição que foi colocada aqui, né? Então, o Rio de Janeiro vem passando por uma grande transformação econômica, nem sempre para o bem, né? A gente vê o Rio de Janeiro perdendo relevância econômica no Brasil, a questão do protagonismo que São Paulo ganhou, por exemplo, na parte da indústria financeira, né? A Bolsa saindo do Rio de Janeiro, a gente vê, eu dei aula 20 anos para alunos de graduação de economia na UFRJ, e era muito interessante ver isso, que nos últimos anos os alunos chegavam e diziam o seguinte: eu não quero ir para São Paulo, eu vou formar economia, eu quero ver se eu faço alguma coisa aqui no Rio. E uma das coisas que eles falavam assim: poxa, eu acho que eu vou para a área de energia, porque aí eu tenho a maior chance de ficar no Rio de Janeiro. Porque se você não fosse para a área de energia, a chance, se você quiser trabalhar com banco, financiamento, etc., o caminho era mudar para São Paulo, né? Então, isso ilustra um pouco a importância do Rio procurar uma vocação econômica, um polo dinâmico para a sua economia. E eu não tenho dúvidas que esse polo dinâmico já é, e pode ser muito mais, a indústria de energia, né? A indústria de energia é a maior, vamos dizer assim, é um setor que cria os empregos de maior qualidade no Rio de Janeiro. Talvez em quantitativo não é mais importante, mas em termos de qualidade, capacidade de pagamento, atração de talentos, é uma indústria extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro.
né? Aqui tem a sede das grandes empresas de energia do país, e principalmente das indústrias de óleo e gás, né? Aqui tem algumas agências reguladoras, né? A ANP está aqui. A ANP tem mais de 2.000 funcionários. Eu estava vendo esses números ultimamente. É impressionante, né? Quase todos aqui no Rio de Janeiro. Está a ONS, aqui está a EPE, que é uma agência do governo para o planejamento energético. Então, tem muita coisa que não foi para Brasília, que ficou aqui, da área de energia, por causa da importância, da relevância da cidade, da economia da energia aqui na cidade. Aqui temos também um Centro Nacional de Educação e Energia, né? Quando você pega as universidades do Rio de Janeiro, os engenheiros que conhecem energia, os economistas que estudam energia, etc., estudam aqui no Rio, né? Esses mesmos cursos não tem no sul do Brasil, tem pouquíssima oferta no norte do Brasil, etc. Então, a pessoa quiser formar em engenharia do petróleo, e estudar, enfim, energias renováveis, muito possivelmente aqui o Rio de Janeiro é um grande polo de atração, né? Da mesma forma, o Rio de Janeiro é onde tem uma grande concentração da área de P&D, pesquisa e desenvolvimento na área de energia no Brasil, né? Eu não sei, eu chutaria, já não falou aqui do chute, né? Vou fazer meu chute aqui, talvez 50% do P&D em energia no Brasil é feito no Rio de Janeiro. Então, por isso, energia é muito importante para o Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou entrar num outro tema, que é o tema da transição energética, né? Eu vou colocar aqui uma tese, que é o seguinte, que o futuro do Rio está muito ligado ao futuro do setor de energia e, portanto, esse futuro passa pela transição energética. E aí eu quero colocar um número que eu acho que é muito importante para a gente entender do que eu estou falando, né? A transição energia não é simplesmente mudança, né, do perfil de produção e consumo de energia, saindo das energias fósseis, né? Tem um lado econômico por detrás disso, que é muito, muito importante, porque para transformar, né, essa matriz energética mundial no tempo que está vamos dizer, se colocando, né, como desafio para o mundo, né, você vai ter que fazer um investimento brutal em novas fontes de energia, uma grande concentração de investimento. Só para vocês terem ideia, investimento, vou jogar um número aqui, investimento em transição energética. O que é investimento em transição energética? Investimento em fontes renováveis, mobilidade elétrica, investimento novas fontes de energia. Hoje em dia está em algo como 1,5 trilhões de dólares no mundo. Esse investimento, há 10 anos atrás, não chegava a 200 bilhões de dólares. Então, saiu essas áreas que eu mencionei, atraíam 150, 200 bilhões de dólares, e agora está atraindo 1,5 trilhões de dólares no mundo. E essas áreas vão chegar, segundo a Agência Internacional de Energia, a atrair 4 a 5 trilhões de dólares por ano, daqui a 10 anos. Então, é um crescimento explosivo, né? Toda essa área de renovabilidade da energia, né? Todas essas fontes, inclusive, cerca de 40% das tecnologias que vão ser necessárias para fazer a transição energética não estão na prateleira. Então, uma parte significativa desse investimento ele vai para a área de P&D, né? Então, e o que vai acontecer com as indústrias fósseis? A indústria fóssil é petróleo, carvão, gás natural, né? Essas indústrias hoje, elas atraem investimento no mundo de 1 trilhão de dólares, mais ou menos. E segundo a Agência Internacional de Energia, isso vai passar para 500 bilhões de dólares, mais ou menos 10 anos. Então, o perfil do investimento vai mudar completamente e vai aumentar muito o investimento, né? Isso significa que as regiões, os países, as cidades que estiverem mais aptos a receber esses investimentos exclusivos na área de energia vão ter um diferencial de crescimento econômico. Você tem uma oportunidade, e a tese que eu coloco aqui é de tornar o Rio de Janeiro um grande polo de atração de investimentos em energia associados à área de transição energética. Essa é uma oportunidade que está aí,
que as empresas estão aqui, né? O ecossistema para você atrair esses investimentos, ele pode ser desenvolvido aqui. E quando eu falo ecossistema, eu estou falando na área de educação, criar mão de obra que vai precisar, mão de obra nova, gente que qualificações novas, né? Ecossistema de inovação, startups, né? Esse tipo de coisa. O Rio de Janeiro tem toda a condição de desenvolver esse ecossistema, né? E se posicionar, né? nesse processo, né? Com relação entrando na questão de transição energética em Rio de Janeiro, né? Tem uma questão que é muito importante, que é o papel da cidade na transição energética. O papel da cidade nessa transição energética vai aumentar, né? A cidade tem alguns temas que ela cuida da área de energia, né? A questão de edificações, de eficiência energética em edificações, a questão da mobilidade urbana, isso afeta a energia. Isso aí é um tradicional, né? Mas olhando para frente, o papel é muito mais importante. O próprio Davi colocou, né? Quando se fala de mobilidade, a eletrificação de frotas, ela envolve uma infraestrutura nova, que é o carregamento dos veículos elétricos. Isso vai precisar de um investimento tremendo da cidade para poder se adaptar a essa nova realidade, né? Com mudanças urbanísticas, inclusive, né? Não são os postos de gasolina que tem aí. Você vai ter que colocar na cidade inteira carregadores, que é o que já está acontecendo em cidades europeias, né? Onde vai ser? Como é que a gente vai fazer isso, né? Quando você fala de essas novas, essa transição energética, ela tem um impacto muito importante no lado da demanda de energia, não é só a oferta. Vai mudar a maneira que nós consumimos a energia, o tipo de fontes, como a gente carrega os nossos veículos, como que a gente planeja esse carregamento, né? Como a gente faz o planejamento dos nossos deslocamentos. Então, o lado da demanda vai receber muito investimento. Isso acontece aonde? Nas cidades. A cidade consome de 70% a 80% de toda a energia. Acontece no ambiente urbano. Então, os ambientes urbanos que se prepararem melhor para esse processo de transformação vão receber mais investimentos e vão se destacar, né? Então, e aí eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, que o Rio de Janeiro tem toda a oportunidade de alavancar o seu desenvolvimento na transição energética, se colocando como um hub de transição, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente gostava muito de utilizar o slogan, né? Rio, capital da energia, né? Eu acho que esse slogan já está ficando ultrapassado, né? Porque não é de qualquer energia que a gente tem que ser capital, tem que ser capital da transição energética. E isso é muito mais sofisticado do que atrair empresas para fazer exploração no pré-sal. É uma questão muito mais complexa. Então, eu acho que o Rio pode se propor, né, criar um propósito para a cidade de se transformar num hub de transição, e esse propósito passa por liderar um processo de transformação. E essa liderança, esse protagonismo, né, primeiro passa pelo exemplo, né? As cidades têm muita coisa para fazer no processo de transição. Então, o Rio de Janeiro tem que, para ser protagonista, se propor a fazer o dever de casa que as cidades têm que fazer para mudar o perfil de consumo de energia, né? Fomentar um ecossistema de inovação. Como eu disse, essas tecnologias elas não estão aqui prontas, elas estão sendo criadas. E se você quiser ser um hub de transição, você tem que ser um hub de criação de tecnologias para a transição. E isso tem que ser feito de forma organizada, né? Então, o papel da cidade é muito importante para você criar esse hub, né? Esse ecossistema de inovação, e onde você vai poder, se você fizer o seu dever de casa, né? Se lançar na transição energética como cidade, criar um hub de inovação, naturalmente a cidade, né, vai ser um grande laboratório para políticas e modelos de negócio na transição. A gente vê várias cidades,
vamos dizer, se transformando economicamente com essa fórmula. Eu cito, por exemplo, Lisboa. Lisboa se tornou, nos últimos 10 anos, um polo de atração de investimentos em inovação tecnológica, e a cidade, né, se propõe, né, a acolher esses experimentos, porque com uma startup ela vai tentar implementar alguma ideia. Então, se o ambiente urbano ele é propício, ele é amigável, no sentido de você ser acolhido na sua ideia, na sua iniciativa, né, isso vai atrair mais startups, mais emprego, mais tecnologia para a cidade. Então, só fechando, a cidade, e qual seria, vamos dizer assim, o dever de casa para a cidade se lançar na transição, né? Você tem vários temas importantes que a cidade pode trabalhar, por exemplo, gestão inteligente de resíduos, né? Transição passa para você gerir os seus resíduos e transformá-los em energia, inclusive, né? Então, como coletar esses resíduos de maneira que eles possam ser utilizados para produzir energia, né? A questão do carregamento de veículos elétricos, planejar essa questão do carregamento de veículos elétricos. A gente vai esperar até quando? Para entender que o padrão tecnológico vai mudar no mundo todo. Apesar de a gente ter biocombustíveis, etc., a indústria mundial, né, ela não vai fazer um carro só para o Brasil, ela vai fazer carros para o mundo, né? A gente pode até continuar tendo carros a etanol, etc., mas vai ter muita gente no Rio de Janeiro, muita gente que vai querer comprar carro elétrico, e onde vai carregar esse carro, né? A questão de gestão inteligente de frotas, toda a parte nós estávamos falando agora de Smart City, né? Você cria com isso, né? Ao você digitalizar a cidade, você cria uma capacidade de fazer uma operação mais eficiente das frotas, principalmente das frotas elétricas, né? Porque a questão do carregamento vai virar uma questão fundamental na toda essa logística, né? Eficiência energética em edifícios, isso é uma questão fundamental, em particular nos edifícios públicos, que podem ser verdadeiros laboratórios para você implementar políticas de aumento da eficiência energética. E por fim, 2 pontos que eu acho fundamental, que tem que estar na agenda da cidade. Primeiro, a resiliência energética da cidade. Nós estamos passando por eventos climáticos extremos, né? A questão da resiliência, principalmente no setor elétrico, vai ser cada vez mais importante, e o Rio de Janeiro tem problemas seríssimos com essa questão da resiliência, né? Ventanias, árvore caindo em cima da rede elétrica, bairros ficam horas na Zona Sul sem energia elétrica, e na periferia, né, dias, por várias outras questões. A questão da resiliência da rede elétrica, a questão de rede subterrânea, tudo isso é uma agenda muito importante. E, por fim, e o mais importante, né, é a questão que nós estamos falando aqui da desigualdade, que tem uma dimensão importantíssima, que é a questão da pobreza energética. O sistema energético das periferias está sendo depauperado, porque nós não temos um sistema energético adequado para aquele tipo de modo de vida e de exclusão que aquelas pessoas são submetidas, né? Então você tem bairros, Rio de Janeiro, regiões ou comunidades onde o furto de energia chega a 80%. A gente fez um estudo recentemente mostrando que tem transformadores aqui no Rio de Janeiro, você consegue ver por transformador, 80% da energia é furtada. E a qualidade, aí tem não só um problema de sustentabilidade para a companhia de energia, mas também tem uma questão de qualidade dessa energia para aquela comunidade, porque como é furtado, a qualidade das conexões são péssimas, e por isso dá muito problema, e por isso toda aquela área de negócio, todos os negócios daquela área ficam comprometidos, você exclui aquela região de um potencial de crescimento econômico. Então, essa é uma agenda urgente, e quem tem que cuidar disso é a cidade, porque é a cidade que é dona vamos dizer, que cuida das ruas,
que cuida daquilo que, vamos dizer, está diretamente ligado com o problema do furto de energia, né? Tem a segurança, obviamente, etc., mas a gente tem que buscar inovações, abordagens novas, né? Porque se a gente seguir do jeito que está, não tem como reverter isso. Bom, gente, era isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Só rapidamente, antes de passar a palavra para o Miguel, pegando um gancho do que o Edmar falou, a cada 10 anos a gente tem uma reformulação do plano diretor. Não entra essa questão, por exemplo, do retrofit da cidade adequado às novas tecnologias, principalmente na questão da transição energética. Nos Estados Unidos, o Inflation Reduction Act do Biden, ele tem $1 trilhão de dólares, essencialmente é um retrofit da infraestrutura americana e passa muito pelas cidades. E a gente acabou de discutir aqui, São Paulo, outras cidades, acabou de discutir o plano diretor e tem zero de discussão sobre essa questão da implementação de novas tecnologias, da questão da redução do consumo de energia, da melhoria da qualidade dos materiais em termos de conteúdo energético, de normatização. Infelizmente, a gente perdeu o bonde, talvez daqui a 10 anos a gente tenha uma oportunidade, então, que vai um pouco na linha do que o Edmar falou. Miguel, palavra obrigado, sua. Davi, pelo convite. Um prazer estar aqui com um amigo. Janot foi meu professor, Vicente é meu parceiro profissional. Já viramos parceiros profissionais, já temos um projeto, em 5 minutos já resolvemos um projeto junto. O Davi me pediu muito, né, para falar um pouco, até antes da questão do Jalá, que é uma questão, não diria polêmica, diria uma questão polemizada, que inclusive na abertura hoje foi citada por vários você estava lá, o Chicão falou, o Caiado falou, o Eduardo Eugênio trouxe essa questão. O Davi pediu muito para eu falar do papel do arquiteto como empreendedor, né? E eu acho que a história do Jardim de Alá começa muito desse desconforto do arquiteto, né, de ficar sentado com a bunda na cadeira e não propor essas coisas para a cidade, da gente estar sempre a serviço do mercado imobiliário, sempre a serviço do empresário, e esse levou há alguns anos, eu e o Sérgio Caldas, meu sócio, abrimos essa empresa chamada Opan, que, incomodado com algumas questões do mercado imobiliário, em relação até à sustentabilidade, né, a usar a palavra sustentabilidade de uma maneira absolutamente banal, né, de uma maneira quase marqueteira, sem a verdadeira alma da sustentabilidade, de ter o marketing como um pilar mais importante que o design, de ter, às vezes, se você entender ali que naquele empreendimento as pessoas mais importantes são os advogados, são os despachantes e os marqueteiros, e a arquitetura e o design está em 4º, 5º lugar, não é importante, às vezes é uma ferramenta de marketing. Esse desconforto nos levou a criar essa empresa, onde a gente começou a empreender, né? Compramos um terreno grande no Jardim Botânico, fizemos um condomínio de 8 casas, onde as casas, nós trabalhamos a vida inteira para o mercado imobiliário e para o mercado privado. E a gente percebeu que a gente tinha uma responsabilidade com o espaço público. Às vezes o melhor projeto para o privado não é o melhor projeto para o espaço público. E a gente tinha que conjugar o melhor projeto de arquitetura para o privado e que esse projeto também fosse o melhor projeto para o espaço público. Essa casa que a gente fazia, ela estava num espaço público, ela estava numa cidade, ela tinha que dialogar com esse entorno de uma maneira harmônica, né? E isso muitas vezes não entrava na cabeça do privado, né? A gente cansou de fazer projetos onde você esperava a mais-valia, você esperava o pós-habite, tinha uma deturpação ali da legislação, tanto ambiental quanto edilícia, esperando as brechas da lei para deturpar aquele projeto. E aí a gente resolveu vamos começar a fazer os nossos próprios projetos, os nossos próprios produtos. E dessa história surgiu a Opan. Nós fizemos esse primeiro empreendimento no Jardim Botânico,
Um dos nossos clientes que comprou uma dessas casas Jardim Botânico tinha um projeto muito grande no Ceará, de criar realmente uma cidade sustentável. Era um ex-sócio e fundador da XP, que comprou muita terra no Ceará, começou a fazer um projeto residencial, hoteleiro, turístico, entendeu que toda a região turística no Brasil, Davi sabe disso por causa de Búzios, né? Todo paraíso turístico no Brasil evolui muito mal, evolui de uma maneira ambiental e social muito mal, e a gente entendeu isso e resolveu ali criar uma cidade, né, que de alguma maneira ancorasse ou protegesse esses empreendimentos e vice-versa. Chamamos um grupo muito interessante de pensadores, Vicente é nosso parceiro, Doroteia, uma engenheira ambiental, um grupo de antropólogos, sociólogos, engenheiros ambientais para pensar uma nova cidade, né? Esse é um projeto, e é muito interessante, nesse lugar, o que a nossa empresa tem feito, Davi? A gente tem trocado projeto por equity. Então a gente é sócio dos projetos. Então, o projeto do Ceará, nós somos sócios, e é muito interessante porque aí a gente começa a colocar de dentro, como tomador de decisão na cabeça do empresário, o chip da sustentabilidade, o chip do social. Então você começa a trazer, né, como urbanista, eu começo a trazer a nossa visão correta, que a gente nem chama hoje de sustentável, mas chama de né, uma ambientalmente responsável ou socialmente responsável. A gente traz esse chip para a cabeça dos grupos econômicos, né? A partir daí, a gente foi procurado por vários grandes parceiros do mercado, justamente nessa pegada, o Rogério Shaw, a Teri Gaudiano, a Carvalho Rosken, todos começaram a trabalhar com a gente, né? A gente montando, pelo nosso entendimento da legislação, pelo nosso entendimento, pelo nosso histórico da boa relação com a cidade, a gente começou a participar de grandes projetos como sócio, como tomadores de decisão e como guias dessa visão mais responsável frente ao mercado. Estamos fazendo esse grande projeto no Ceará, temos outros projetos sendo feitos, em vários lugares, condomínio de casas no próprio Jardim Pernambuco, no Leblon, com um clube de ondas em Belo Horizonte e em Brasília. A gente até brinca que está levando a praia para Belo Horizonte, no Alphaville, Belo Horizonte, mas junto com um condomínio residencial em volta e tal, mas trazendo como principal pilar desses produtos, desses projetos, o design, a arquitetura e o respeito à urbanidade e ao coletivo. Eu acho que isso é importante, né? Você, quando se abriu a palavra falando em Calvino, mudou todo o meu discurso pré-programado aqui, porque eu escrevi um artigo baseado no Cidades Invisíveis, que começa dizendo o seguinte, né? Uma citação do livro também: o homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade. Né? Então, isso é uma citação do Calvino nesse livro. E aí vem a história do Jardim de Alá. O Jardim de Alá nasceu justamente desse inconformismo. A Aspásia conhece bem o projeto, Davi conhece bem o projeto, Davi me ajudou muito, inclusive foi muito crítico a presença do estacionamento lá, tanto Davi quanto Sérgio Besserman, mas mas enfim, depois eu explico essa história. Olha aí, então vamos lá. Esse projeto nasce de um inconformismo com o abandono daquela região e com o esquecimento da cruzada como ator importante naquela dinâmica da cidade, né? Se você entender que o Jardim de Alá foi feito, a segunda fase dele, em 1945, e a gente buscou notícias de jornal que desde a década de 80 ele está absolutamente abandonado, eles são 40 anos de abandono para 40 anos sequer de atividade. Então, a gente criou esse projeto e provocou a prefeitura, isso em 2016 ainda,
não havia ainda essa figura jurídica da MIP, da manifestação de interesse privado. Isso acabou sendo trazida de São Paulo nessa nova gestão do Eduardo Paes, mas a gente provocou a prefeitura em 2016, não conseguimos implantar esse projeto lá atrás pela falta da questão jurídica de como fazer, e aí nessa nova gestão a gente ressuscitou esse projeto, levou para a prefeitura e já com essa figura da MIP foi aberto um edital e o projeto aconteceu. E aí qual é o objetivo desse projeto, principalmente? Além, claro, de ativar e revitalizar uma área da cidade, mas é um projeto de integração social, né? A Cruzada São Sebastião é um projeto muito interessante de Dom Helder Câmara, da década de 50, de aluguel social, inclusive. Hoje, quando a gente fala no Reviver Centro, na importância do aluguel social, quando você troca potencial construtivo nas áreas mais valorizadas da cidade, em troca de alguns pavimentos de aluguel social nos empreendimentos do centro, esse projeto da década de 50 nasceu de vários aspectos interessantes de aluguel social, era um projeto da igreja, mantido pela igreja, em cima de uma lógica maravilhosa do Sérgio Bernardes, da unidade individual de habitação, né? Eu busquei muito os projetos junto com a Kika, lá na UFRJ, os projetos do Sérgio. Esse projeto de unidade individual de habitação é muito interessante, porque ele dizia que um indivíduo deveria morar em tantos metros quadrados, não lembro exatamente se eram 25, 20 ou 30 metros quadrados, mas se ele casasse, ele não podia botar a mulher dentro dos seus 20 metros quadrados, ele tinha que ter mais 20, se tivesse um filho, tinha que ter mais 20, e a Cruzada, quer dizer, muito a partir desse pensamento também, trouxe um pouco esse pensamento. Então, quando teve o deslocamento, né, era um projeto piloto de habitação social, construiu-se 10 prédios modernistas de extrema qualidade, com pilotis livre, com PUC no quarto andar, e com apartamentos que eram estúdios, 1 ou 2 ou 3 quartos, dependendo do tamanho da família que foi deslocada da favela da Praia do Pinto. Muito interessantemente também mantendo, né, o habitante no seu lugar de trabalho, no seu lugar de memória afetiva, no seu próprio bairro, diferente do Minha Casa Minha Vida, que leva o indivíduo para morar longe, com problemas de infraestrutura, de transporte, manteve ali os indivíduos no próprio bairro. Esse é um projeto de integração social, é um projeto de romper essas fronteiras. Nas conversas que a gente teve, é muito louco, mas muitas pessoas do Leblon só perceberam a presença da Cruzada quando a rua Humberto de Campos foi aberta e a ponte nova foi implantada para desviar o trânsito interrompido da UF de Paiva. Nesse momento, habitantes do Leblon perceberam a presença da Cruzada São Sebastião, né? Então, ele é um projeto de integração, ele é um projeto para trazer gente para a rua. A gente estava falando, hoje falou-se muito lá embaixo, o Marcos levantou muito essa questão, né? Obviamente, eu tenho uma visão um pouco até mais pessimista que a sua, mas a partir do momento, porque você é um cara do varejo, do shopping, mas a partir do momento que a gente passou a fazer as nossas compras no celular, né, os nossos filhos não frequentam mais restaurantes, eles pedem comida no iFood, na pandemia a nossa discussão política passou para os grupos de tia no WhatsApp. Eu acho que a cidade, a gente, essa maquininha aqui, acaba que vai assinando o atestado de óbito das ruas, das praças, das cidades. Então a gente precisa trazer de volta as pessoas para a rua, né? O Shopping Leblon, quando teve a implantação ali, o shopping é um atrativo que tira a pessoa da rua, mas o caminho do indivíduo, do usuário até o shopping, ativa toda uma região, todo um bairro. Então eu acho que a presença do shopping é muito interessante, e a gente precisa trazer as pessoas para a rua de novo, né? Se você pensar aqui na história das cidades americanas, tanto enfim, das colônias espanholas quanto portuguesas, as praças nascem a partir de uma igreja, de um edifício administrativo e de um mercado. O mercado está na gênese da cidade, né? As praças ativas têm um mercado em volta. A Praça Nossa Senhora da Paz é absolutamente ativa porque tem um mercado em volta. Antero de Quental, enfim, Ipanema ali, essas praças todas
ter um mercado em volta. Então, General Osório, desculpa. Então, a presença do mercado, o restaurante na rua, ativa a rua. Então, a gente tem no projeto, obviamente, tem uma questão ali de restaurantes e lojas. A gente conseguiu, eu não trouxe imagens aqui, mas enfim, muita gente conhece, a gente conseguiu uma maneira de criar tantos metros de ABL, mas manter 100% da área pública, porque a área pública é em cima da ABL, a ABL é embaixo do parque, a área verde é embaixo do parque, então um parque urbano linear 100% verde. É um projeto de acupuntura urbana, né? A gente hoje chama de acupuntura urbana, porque o urbanismo, o Janot fala muito bem, o urbanismo é absolutamente desprezado pelo poder público, porque ele é uma ciência de 20 ou 30 anos de implantação. O que a gente planta hoje é colhido daqui a 30 anos. Então não interessa ao poder público. Esse administrador de ocasião não vai inaugurar essa obra urbanística. Então é muito difícil falar de urbanismo, é muito difícil a gente ter, isso tem mudado um pouco, mas é muito difícil a gente ter a atenção dos agentes públicos para o urbanismo. Mas é uma ferramenta de extrema potência de integração social e de resolver muitos problemas da sociedade. Se você entender que das 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, das 17 metas de sustentabilidade da ONU, o urbanismo é capaz de resolver muita pretensão, mas de talvez tangenciar todas elas, de estar presente em todas as 17 ODSs, e talvez seja a única cadeira que atinja, ela é absolutamente importante, né? Então, no projeto Jardim de Alá, a gente, através até da ajuda do Sérgio Besserman, a gente consegue tangenciar as 17. Então, é um projeto de acupuntura social. O urbanismo não pode ficar absolutamente na mão do mercado, né? Todas as grandes transformações urbanísticas de grande porte na história foram patrocinadas pelo Estado, né? A cidade liberal é uma cidade que foi certamente foi de certa maneira destruída, né? A partir do momento que você falou, né, quando o motor a carvão permitiu a suburbanização da cidade, a gente começou a esvaziar os centros, né? E as cidades foram crescendo predatoriamente, né? O Rio de Janeiro é um exemplo clássico, porque o Rio de Janeiro é uma cidade linear e não é uma cidade concêntrica como é Paris, que vai crescendo a partir do seu centro. O Rio, ele é linear, o centro é na beira da Bahia, então o crescimento se deu predatoriamente para Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon e em direção à Zona Oeste, e foi se abandonando, abandonou-se o centro, abandonou-se a Glória, abandonou-se Copacabana, abandonou-se Flamengo e foi embora. A gente precisa fazer esse movimento de volta, né? De reocupar os centros, de reurbanizar, reocupar, né? Então, eu mudei, enfim, aqui um pouco o raciocínio, mas o projeto de acupuntura urbana nasceu muito da sociedade civil curando as cicatrizes da cidade liberal, né? Então, talvez o primeiro grande movimento, alguém falou de São Francisco hoje, lá embaixo, não sei se é aqui. Marcos também falou de São Francisco. Talvez o grande primeiro movimento da sociedade civil fazendo uma ação urbana tenha sido a Ghirardelli Square lá em São Francisco nos anos 60, né? Transformou-se ali uma fábrica de chocolate numa área de entretenimento e de gastronomia, e aquilo desenvolveu toda a região portuária. Ali foi o primeiro momento da sociedade civil curando essas feridas da cidade liberal. E isso foram vários outros projetos ao longo dos tempos. A gente tem vários aspectos. O próprio Lincoln Center em Nova York é um projeto que foi efetivo de transformação urbana, mas foi um projeto de eugenia, de expulsão da população local. Era ali uma região de porto-riquenhos e tal, e ali implantou-se um equipamento urbano com o objetivo de expulsar a população. Foi efetivo, mas teve a origem é ruim. Mas você tem em Nova York outro exemplo muito legal, que é o próprio Highline, organizado por comerciantes locais, né, pela Diane von Furstenberg. E agora o Hudson Yards também. O Highline, o que ele fez? Ele atraiu para lá
um equipamento, o item saiu, tirou o item do Upper East, foi para lá, para o Chelsea, e o próprio Highline criou um bairro hoje, talvez mais valorizado de Nova York, seja o Hudson Yards, que é uma aberração arquitetônica, mas é absolutamente um sucesso econômico. Então, essa acupuntura urbana, né, a gente, falando aqui um pouco do Jardim de Alá, você imaginar que Aníbal de Mendonça e a Garcia Dávila sejam as ruas mais valorizadas de Ipanema, e Henrique Dumont e o Jardim de Alá e o Bar 20 esteja absolutamente abandonado, aquela área, aquele abandono irradia negatividade para a vizinhança. Então, você implantar ali um equipamento de qualidade, imediatamente vai restaurar o tecido econômico, a malha urbana das quadras adjacentes e vai inserir uma população de volta no tecido social. Aquela pertence por direito, de fato e de direito, porque a população da Cruzada está lá há tanto tempo quanto o Leblon. Está lá desde 1955 e com muitos moradores originários, que é muito bacana. Eu tenho conversado muito com a turma lá da Cruzada. Tudo isso que eu estou falando, né? E esse projeto tem esses aspectos aí, vamos falar um pouco de energia. Super importante, que é um empreendimento que partiu do projeto da Isso é interessante também, né? Isso vem muito pelo conceito da própria OPAM. Esse é um projeto que nasceu em 2016 na cabeça de arquitetos e urbanistas, né? Tudo está lá, todos os aspectos estão lá desde então, dessa maneira. E aí o capital veio a reboque desse trilho andando, né? Entrou no meio do caminho, claro, para fazer que aconteça, para viabilizar de alguma maneira, mas entrou com um trem já em movimento. E a gente conseguiu, interessantemente, e a gente tem feito isso com os nossos clientes em geral, e o Vicente é prova disso, lá com o nosso grupo, lá o Carnaúba, lá no Ceará, que a gente consegue colocar na cabeça do empresário essa semente do ambiental e do social, né? Então, esse projeto é um projeto onde arquitetos urbanistas são stakeholders, é uma briga que a gente tem, porque hoje o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro está sendo decidido na justiça, todas as ações, isso é um problema seríssimo, isso falou-se muito lá embaixo também dessa judicialização toda do empreendedor, mas principalmente a arquitetura e o urbanismo está sendo resolvida na justiça. Então hoje eu só falo com promotores, Ministério Público, advogados. A nossa conta de advogados é muito maior do que de arquitetos e urbanistas. A nossa conta. Então isso é uma deturpação da política pública, porque a gente deixou de discutir entre técnicos, entre pessoas que têm, inclusive nem a justiça, nem a própria prefeitura tem conhecimento para responder as próprias provocações, porque são conhecimentos técnicos, de urbanistas, né? Então, agora falando de energia, o parque tem métricas muito interessantes. A gente, obviamente, trabalha desde sempre com todas as consultorias e parceiros, né, que a gente trabalha de sustentabilidade e de certificação também. A gente tem uma certificação hoje, a princípio, Gold, a gente não consegue a Platinum, porque aí envolve o transporte, inclusive, do trabalhador, né? Então, mas a gente consegue uma certificação Gold. A gente tem 55% da energia solar, renovável, solar, 48% de reuso de água, então as métricas são muito boas. A gente tem uma redução de 3 a 5% da temperatura do parque vis-à-vis o atual, por mais sombreamento, pelo aumento da superfície do parque. O parque aumenta em 30% para cima do asfalto. A gente tira com 3 ruas, a gente troca asfalto por saibro. Então as métricas de sustentabilidade são muito boas, mas principalmente a gente foi buscar, desde o começo desse projeto, desde 2016, a gente foi buscar todos os projetos que feitos desde a década de 60 para resolver o assoreamento do canal e a balneabilidade da lagoa. Então a gente buscou todas as histórias. Isso é para acabar ou que eu tenho 10 minutos ainda? Como é que é? Tá ótimo. Então a gente foi buscar todos os projetos, desde do projeto de Sérgio Bernardes,
da década de 60, do grande pier, ele fazia um grande pier com uma marina, eu busquei lá na UFRJ também, com marina, com shopping inclusive na marina, aos projetos da década de 90, que era ainda o mole, que hoje é o que resolve, o mole resolve tanto o assoreamento do canal quanto a oxigenação da lagoa. Mas hoje é um projeto ambientalmente impossível, porque ele separa a praia em dois, é uma obra caríssima, muda completamente a dinâmica da areia de Ipanema, do Leblon, então hoje é impossível. Agora, o projeto bastante viável, o Favoreto, você conhece o Favoreto? Pois é, o Favoreto está no nosso grupo, é um técnico da Copel UFRJ, que foi coautor dos projetos lá do AIC de 2009, acho que o projeto mais viável hoje é o projeto de tubular a partir da comporta, tubular essa troca por baixo, né, como um emissário submarino, inclusive o canal que corta a lagoa, a praia desaparece, porque vira areia normal, porque passa essa troca a ser feita tubulada. E aí tem uma coisa muito interessante, que essa troca, essa oxigenação da lagoa, ela é por maré. Então, na subida da maré, a água entra na lagoa, na descida a matéria orgânica sai, essa troca é feita pelo movimento da maré, e a gente tem conversado com projetistas e técnicos para tentar usar esse movimento da maré para a produção de energia. Então, Hã? Não, mas enfim, a gente tem... Davi, tudo que eu estou falando, inclusive toda essa transformação é uma utopia. Pode ser utopia e é utopia. Mas a nossa função de urbanistas é sonhar. Entendeu? Eu acho que essa evolução, né, a evolução criativa da sociedade não se dá numa rampa crescente, ela se dá em steps, ela se dá numa escada. Você copia. Tem uma hora que alguém pula um degrau, né? Rompe esse negócio. Eu falo muito nessa questão, eu acho que a questão do Jardim de Alá hoje está muito pacificada, a questão do patrimônio. O patrimônio é uma coisa que nem se fala mais, o nosso projeto, enfim, tem muito desconhecimento, até porque era uma concorrência, eu não podia mostrar o projeto. Depois que eu ganhei, o segundo colocado entra curso atrás do outro tentando ganhar, e a prefeitura continua não deixando a gente mostrar o projeto. Eu tenho feito a apresentação em grupos pequenos, mas é interessante ver o projeto, porque a conversa com o patrimônio está pacificada, está entendida, está resolvida ali de maneira, claro que vai passar pelo IRPH, mas tem uma tese que foi aceita, inclusive a nossa nota técnica em todas as questões de patrimônio foi a mais alta, nós gabaritamos as questões de patrimônio na avaliação de técnica e preço. A questão da lei orgânica, a própria prefeitura está resolvendo, e uma já foi extinta e outras está sendo resolvida pela prefeitura. Mas eu acho o seguinte, né, a gente pensar hoje, um exemplo que eu gosto de dar muito um dia o François Mitterrand chegou para os conservadores franceses, seus amigos, e falou o seguinte: gente, olha só, eu vou trazer um arquiteto japonês para colocar uma pirâmide aqui em frente do Louvre. Não, já o Pei? Ah, é? Poxa, eu não sabia. É mesmo? Bom, e aí... É mais sério ainda. Hã? É mais sério. Não, exatamente, é igual. Então, de alguma maneira, é interessante, ele chegou assim: eu vou chamar um arquiteto chinês, vou botar uma pirâmide aqui, e 100% dos franceses foram contra. 100%. E hoje talvez a maior... O pessoal vai visitar a pirâmide e não desce para ver o museu. Não, e a maior exemplo do bom diálogo entre o patrimônio e a contemporaneidade, né? A própria Torre Eiffel, mais de 100%, 120% dos chineses foram contra. E era para ser desmontada, está lá até hoje, como talvez o maior símbolo arquitetônico do mundo. Então, alguém, alguma hora, tem que fazer essa ruptura, essa ousadia. A Ruth Jaquino escreveu muito essa coluna. É preciso ousadia para fazer alguma coisa acontecer. O Bobu foi muito criticado também. E aí, se você entender que a orla, isso é muito interessante, né? A orla da Lagoa, ela tem 8 quilômetros. A orla de Ipanema e Leblon tem 3,8 quilômetros. O Jardim de Alá tem 800 metros. A orla da Lagoa e do Leblon tem
proteção do IPHAN federal, do INEPAC estadual e do município. Mas, ali, de alguma maneira, soube-se acompanhar o espírito do tempo. O tombamento foi cultural e soube-se acompanhar o espírito do tempo. Né? Novos parques foram criados, novos usos foram criados, os quiosques foram implantados, sempre com a aprovação do IPHAN, do INEPAC e do IRPH. Então, essa proteção excessiva do Jardim de Alá, talvez seja responsável pelo seu congelamento eterno. Então, temos que entender ali, o parque urbano é parque, vai ser sempre parque, ele historicamente, ele nunca foi um parque linear, eles são 4 praças independentes, cercadas por 7 vias de alto tráfego, você não consegue circular de uma para outra. O sujeito que vem de bicicleta do Leblon para Ipanema não vem pelo parque, ele vem pela Henrique Dumont, vem pela Aníbal de Mendonça, porque aquela é uma área que você não consegue circular nem a pé nem de bicicleta, você para cruzar de Ipanema para o Leblon, você vai espremido numa calçada, dividindo espaço com os automóveis, você não consegue transitar pelo meio do parque. Não, sim, E aí eu queria, né, só terminar lendo já que o Janot me provocou, aí eu já gostei, porque Cidades Invisíveis é o meu assunto favorito, e eu já vi que o seu também. E aí eu queria só ler um trecho aqui de uma das cidades, né? Cidades Invisíveis é um livro que não sei se todo mundo conhece, mas é uma conversa do Marco Polo, enfim, mercador, explorador veneziano, junto com o Marco Polo, efetivamente serviu ao Kublai Khan, o imperador mongol, como seu embaixador, emissário. Ele trabalhou lá para o Kublai Khan. E os Cidades Invisíveis é uma alegoria do Marco Polo, contando ao imperador as 55 cidades do seu império. É uma alegoria, uma ficção em cima de bases reais. E tem uma das cidades que eu mais gosto, que fala muito do soft power e tem muito a ver com o Rio de Janeiro, que é o Marco Polo descrevendo para o imperador a cidade de Sofrônia. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. A cidade de Sofrônia é composta de 2 meias-cidades. Na primeira encontra-se a grande montanha-russa de ladeiras vertiginosas, o carrossel de raios formados por correntes, a roda gigante de cabinas giratórias, o globo da morte com motocicletas de cabeça para baixo, a cúpula do circo com os trapézios amarrados no meio. A segunda meia-cidade é de pedra e mármore e cimento, com o banco, as fábricas, os palácios, o matadouro, a escola e todo o resto. Uma das meia-cidades é fixa, a outra é provisória, e quando termina a sua temporada é desaparafusada, desmontada e levada embora, transferida para os terrenos baldios de outra meia-cidade. Assim, todos os anos, chega-se o dia em que os pedreiros desmontam os frontões de mármore, desmoronam os muros de pedra, os pilares de cimento, desmontam o ministério, o monumento, as docas, a refinaria de petróleo, o hospital. Carregam os guinchos para seguir de praça em praça o itinerário de todos os anos. Permanece a meia Sofrônia do tiro ao alvo, dos carrosséis, com um grito suspenso do trenzinho de montanha-russa de cabeça para baixo. E começa-se a contar quantos meses, quantos dias se deverão esperar até que a caravana retorne e a vida inteira recomece. E isso diz que o que vale na cidade são as pessoas, é a cultura, né, não é o espaço construído. O arquiteto, eu falo muito com o arquiteto, né, o que a gente faz, a obra que a gente faz é a ruína do futuro. Vai ser ruína em algum momento, né? Então, essa cidade, essa descrição do Marco Polo, na verdade não do Marco Polo, claro, mas essa criação do Calvino, diz muito sobre isso, que o que importa são as pessoas que fazem a cidade, é a cultura que faz a cidade, e é o soft power que tanto se falou lá embaixo. A resposta é que já é nossa. Bem, Miguel, muito obrigado. Olha, eu lamento, mas pelo adiantado da hora, para não atrasar, inclusive, a sequência das outras intervenções, eu acho que nós tivemos aqui um privilégio, uma aula, literalmente. Eu acho que foram 4 intervenções espetaculares e eu tive o privilégio aqui de fazer para mim foi muito fácil de encontrar e pedir às pessoas que aqui estivessem, são todas pessoas altamente reconhecidas nas suas áreas, e ficou comprovado aqui
o quanto cada vez que a gente fizer outro, nós vamos ter muita diferença das coisas que nós vamos falar. Então, eu compartilho com todos aqui esse privilégio da gente ter participado desse final de manhã extremamente rico e espero que a gente possa daqui sair melhor em relação à cidade que a gente, quando a gente descer, a gente vai ter uma percepção diferente. Ok, muito obrigado, boa tarde, até logo.